Olá, minha gente! Estamos aqui para mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e fazem história. E dando continuidade ao livro Tudo sobre o Amor de Bell Hooks, vamos falar hoje sobre viver segundo uma ética amorosa, porque como a gente já vem dizendo aqui, abordando nos outros episódios, né? Para Bell Hooks, o amor não se resume a um amor romântico, o amor dos laços românticos. O amor é muito maior do que isso. E aqui, hoje, eu vou falar sobre viver segundo uma ética amorosa. E o que é isso para Bell Hooks? Bom, ela diz que uma ética amorosa pressupõe que todos têm direito de ser livres, de viver bem e plenamente. E que despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos da obsessão pelo poder e da dominação. Então, nesse capítulo, ela vai falar muito sobre a questão de poder e dominação e como que eles não podem coexistir onde há amor, né? Não tem como você viver sobre uma lógica de poder e dominação e dizer que é amor. Não é importante. Onde prevalece uma ética amorosa, não há desejo de poder e dominação. E aqui ela fala muito ao longo do livro sobre Erich Fromm, que escreveu um livro que chama A Arte de Amar. E aqui ela traz uma citação de Erich Fromm que importantes e radicais mudanças na nossa estrutura social são necessárias para que o amor se torne um fenômeno social e não um fenômeno altamente individualista e marginal. E aí, mais uma vez, ela vai trazer o amor como uma forma de viver, uma ética, se viver segundo uma ética amorosa. E aí ela diz que quando vivemos de acordo com uma ética amorosa, aprendemos a valorizar mais a lealdade e o compromisso com os laços duradouros do que o crescimento material. Então ela vai abordar essa questão do capitalismo, né? do acúmulo, do desejo de possuir e de ter. Inclusive no próximo capítulo eu vou mencionar um pouco disso, onde ela vai falar sobre ganância. Então, da importância de nós valorizarmos mais as relações do que o ter e o possuir, e que muitas vezes, por questões de competição, né, e de acúmulo e de querer mais e mais, a gente acaba passando por cima das nossas relações, o que é bem problemático e o que não é viver segundo uma ética amorosa. Então, ela traz muitos pontos para se refletir a respeito das questões dessa cultura de dominação que se apoiam no cultivo do medo como forma de garantir a obediência, e que o medo é a força primária que mantém as estruturas de dominação, né? Os governos autoritários, eles se baseiam muito no medo para garantir a manutenção do poder, para se manterem no poder. E ela diz que abraçar uma ética amorosa significa utilizar todas as dimensões do amor. E que dimensões são essas? Cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade, respeito e conhecimento em nosso cotidiano. Então, a gente precisa trazer essas dimensões do amor para o nosso cotidiano para abraçar essa ética amorosa. É importante que esses fatores estejam presentes. E a dominação, ela não pode existir em qualquer situação social que prevaleça uma ética amorosa. Aqui ela cita até Jung, né? É importante lembrar a percepção de Jung de que se o desejo de poder predomina, o amor estará ausente. Eles não podem coexistir. E a preocupação em relação ao bem coletivo do nosso país e de nossa cidade ou vizinhança, baseada em valores amorosos, faz com que todos busquemos nutrir e proteger esse bem. Então, esse viver segundo uma ética amorosa, ela traz muito para o social e da importância de viver segundo essa ética amorosa para o nosso bem-estar social, para a gente viver de uma forma mais harmônica, a gente ter uma sociedade mais cooperativa, colaborativa, respeitosa, né?
E aqui ela cita de questões de uma cidade pequena que ela vive, o espírito da vizinhança, né? Muito de cuidado, respeito e companheirismo. E ela fecha esse capítulo com uma citação assim que me tocou profundamente. Aqueles de nós que já escolheram adotar uma ética amorosa, permitindo que ela governe e oriente o modo como pensamos e agimos, sabemos que, ao deixar a nossa luz brilhar, atraímos e somos atraídos por pessoas que também mantêm a sua chama acesa. Não estamos sozinhos, né? De pensar que quem adota essa ética amorosa, é importante deixar essa luz brilhar para atrair outros também que se interessam por isso, né? Que a gente não está sozinho e que existem muitas pessoas que também têm esses desejos. E aí no próximo capítulo ela vai trazer uma questão que também me chamou muita atenção, que é a ganância. Ela diz que a ganância e a exploração se tornam norma quando a ética de dominação prevalece. Elas trazem consigo a alienação e a falta de amor. Em um mundo sem amor, o desejo de conexão pode ser substituído pelo desejo de possuir. Ao passo que as necessidades emocionais são difíceis e frequentemente impossíveis de satisfazer, os desejos materiais são fáceis de atender. Então ela vai fazer toda essa reflexão a respeito desse desejo de possuir, essa ganância, e aí por conta dessa ganância a gente volta lá na ética amorosa, que a gente atropela nossas relações, porque o ter uma questão, um objeto material é mais fácil do que uma manutenção de uma relação, porque se relacionar dá trabalho. Então supre, né, bem de uma forma bem rasa, essa nossa necessidade, vamos dizer assim, porque ela é mais fácil de atender do que uma necessidade emocional. E aí a gente pode pensar muito nessa questão de vício em compras, de muitas pessoas que acabam comprando compulsivamente, né? Por toda essa questão de uma satisfação emocional. E aí ela vai falando mais sobre essa questão de ganância. Ela fala que homens e mulheres permanecem em relacionamentos disfuncionais sem amor quando isso é oportuno do ponto de vista material, e o quanto que isso é complicado. Às vezes, muitas vezes a gente pode estar passando por coisas que são muito importantes para nós por conta de uma questão material. Ok, a gente precisa, para sobreviver, a gente precisa de certas condições, mas até que ponto a gente está se sujeitando a uma situação para se manter no conforto? Então é importante a gente refletir sobre isso. Por todo o país, a ganância motiva os indivíduos a se colocarem em situações que arriscam a sua vida. E aí, mais uma vez, né? Para que tanto? Por que será que eu estou arriscando a minha vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Da gente repensar sobre tudo isso. Será que vale a pena? Será que é isso que eu quero mesmo? Em prol de acúmulo, eu estou deixando de viver a vida, eu estou até mesmo arriscando a minha vida, eu estou passando por cima das minhas relações. Tudo isso é muito importante a gente pensar. Ela diz que na cultura patriarcal, os homens são especialmente inclinados a ver o amor como algo que deveriam receber sem esforço. Ela vai fazendo, ao longo do livro, toda uma questão de uma discussão a respeito dessa questão de gênero, entre como que os homens veem o amor e como que as mulheres, né, veem. As mulheres precisam se esforçar e os homens é como se fosse algo natural que eles vão receber de qualquer forma. E aqui ela vai trazer que quando o consumo ganancioso é a ordem do dia, a desumanização se torna aceitável. A ganância viola o espírito da conexão e comunidade que é natural para a sobrevivência humana. Então olha como é que ela vai trazendo muitos pontos dessa questão da ganância e como que ela é extremamente prejudicial para vivermos segundo uma ética amorosa e prejudicial extremamente para nossas relações. E aí ela traz uma citação que também me tocou profundamente, onde ela cita um livro de Richard Foster, que é A Liberdade da Simplicidade, encontrando harmonia em um mundo complexo. Ela traz uma citação que eu vou trazer aqui, do Richard Foster.
Pense na miséria que entra em nossa vida por causa da nossa incansável ganância corrosiva. Mergulhamos em dívidas imensas e então assumimos 2 ou 3 empregos para nos mantermos acima da linha d'água. Desenraizamos nossas famílias com mudanças desnecessárias para que possamos ter uma casa com mais prestígio. Acumulamos e acumulamos e nunca temos o suficiente. E o mais destrutivo de tudo, nossos carros chamativos e eventos esportivos e piscinas nos quintais têm a capacidade de desviar parte dos nossos interesses dos direitos civis, da pobreza da cidade do interior ou das multidões passando fome na Índia. A ganância sempre dá um jeito de cortar os laços da compaixão. É forte essa citação, então é como se a gente tivesse entorpecido, preocupado em acumular e acumular e sempre comprar e comprar, e a gente se desconecta do social, a gente se desconecta dos outros. Ela diz que a adoração do dinheiro leva a um endurecimento do coração, e isso pode levar qualquer um de nós a justificar ativa ou passivamente a exploração e a desumanização dos outros e de nós mesmos. Então, a ganância é um ponto-chave para a gente olhar, para a gente repensar a forma com que a gente está levando a vida, se a gente está prestando atenção no outro, enfim, N questões para se refletir. E aqui ela diz que viver com simplicidade é a principal forma de resistir à ganância diariamente. A escolha de viver com simplicidade necessariamente intensifica a nossa capacidade de amar, porque a gente deixa de se entorpecer com a ganância. E aí, para fechar, num próximo capítulo, ela vai falar sobre a comunidade, o que eu achei interessantíssimo, como ela aborda a questão da comunidade, da importância da comunidade, da importância da família estendida, e que muitas vezes a gente está baseado numa criação, a gente acredita que a criação das crianças é importante numa família nuclear patriarcal, mas que muitas vezes ali pode ser fonte de muitos abusos e muita negligência. E como que essa família estendida, essa comunidade, muitas vezes essa criança pode conhecer o amor ali. Então, a importância da gente pensar da expansão da nossa família e da importância de criar as crianças, né, também em outros espaços, para que elas possam ter essas referências. E aqui, um outro ponto que ela vai trazer é a importância da amizade, que eu achei muito interessante e eu quero trazer aqui. Que ela diz que muitas vezes aprender a amar em amizades nos fortalece de forma que nos permitem levar esse amor para outras interações, como a família e os laços românticos. Então ela vai falar do amor, da amizade, e que muitas vezes essa amizade ela vai reverberar para outros campos, para outras relações, e traz ela como fundamental na nossa vida. E ela diz que é comum não darmos devido valor às amizades, mesmo quando elas são interações nos quais experimentamos prazer mútuo, nós as colocamos numa posição secundária, especialmente em relação aos laços românticos. Então é importante a gente estar consciente disso, porque muitas vezes é comum mesmo de que quando a gente está em um relacionamento, a gente acaba não valorizando tanto as amizades e deixando de lado as amizades, e isso não é legal, né? É importante que a gente tenha as nossas relações fora do relacionamento, né? Porque a gente não sabe, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer e a individualidade precisa ser preservada. E ela faz uma citação aqui que eu achei muito importante de pontuar sobre essa questão da importância da amizade, que quanto mais verdadeiro nossos amores românticos, quanto mais verdadeiros são os nossos amores românticos, menos nos sentimos compelidos a enfraquecer ou cortar o laço com os amigos, para fortalecer os vínculos com nossos parceiros. A confiança é a pulsação do amor verdadeiro. E nós confiamos que a atenção que nossos parceiros dão aos amigos e vice-versa não tira nada de nós, não nos diminui. O que aprendemos com a experiência é que nossa capacidade de estabelecer conexões de amizades profundas fortalece os nossos laços íntimos. Então, assim, isso é um sinal de alerta, né? Que caso
estejamos num relacionamento onde nossas parceiras ou parceiros queiram cortar esses laços de amizade, isso pode ser um sinal de relacionamento abusivo, né? Dele ou dela tentar te isolar naquela relação. Então, quanto mais verdadeira é uma relação, quanto mais verdadeiro é este amor dessa relação com o nosso parceiro, mais ele ou ela vai reconhecer a importância das nossas amizades. E a gente precisa valorizar isso. Isso é um pilar fundamental das relações. Quando vemos o amor como desejo de alimentar o próprio crescimento espiritual ou de alguém, demonstrado por gestos de carinho, respeito, conhecimento e tomada de responsabilidade, a base de todo amor na nossa vida é a mesma. Não há amor especial reservado exclusivamente a parceiros românticos. Então esse é um ponto assim que eu achei muito interessante para fechar aqui, né, da gente pensar, não há amor especial reservado exclusivamente para parceiros românticos. O amor, ele está nas relações, ele está em nossas relações. E a amizade é uma delas. E a gente precisa valorizar e priorizar as nossas amizades também. As nossas relações, os nossos relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, precisam ter espaço para as amizades, porque os amigos são fundamentais. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio.